Dentro dessa temática que nós estamos trabalhando, Jesus em minha casa, esperança no lar, nós estamos aí algumas semanas falando um pouquinho das casas que Jesus visitou, das casas que Jesus entrou, das casas que receberam a visita de Jesus. Mas hoje eu queria fazer diferente, queria falar da casa que era a que Jesus morava. Teoricamente, né? Não era a casa de Jesus, mas era a casa que ele escolheu para fazer parte ali da sua moradia. O texto de Marcos capítulo 1, versículo 29, sugere que esta casa era a casa de Pedro e de André, né? Então, provavelmente, nós temos aí a casa de Pedro. E nós vamos então ler a partir do verso 2, do capítulo 2, a partir do verso 1. E dentro dessa temática que nós estamos trabalhando, eu trouxe um subtema, e o tema que eu quero propor para os irmãos hoje é: quem é você na casa? Quem é você na casa? Vamos ler o texto? Texto de Marcos capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim: Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para lá, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. Não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados teus pecados? Ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra, a autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o seu leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim. Irmão, vocês já pararam para pensar como que a nossa casa, muitas vezes revela quem realmente nós somos? Porque às vezes aqui na igreja nós sorrimos, no trabalho nós somos educados, nas redes sociais nós mostramos a melhor versão de nós, né? Fotos bonitas. Eu costumo dizer, né? Ninguém acorda com aquela remela no olho e tira a foto e posta, né? Sempre tem que lavar o rosto, passar uma maquiagem para as mulheres, o homem dá uma penteada no cabelo, porque nós sempre mostramos a melhor versão de nós mesmos para os outros. Mas é dentro da casa, quando a porta se fecha, que nós realmente mostramos quem nós somos. É em casa que nós muitas vezes descobrimos ou sabemos, né? Quem reclama mais, quem serve mais, quem perdoa, quem ora, quem leva os outros para perto de Jesus. Esses dias ministrando em uma igreja, eu disse, era um encontro de casais, eu disse: quem conhece mais o Daniel é a Jéssica. A Jéssica sabe de fato quem é o Daniel dentro de casa. A Helena também conhece o pai dela. Então, a casa muitas vezes revela de fato quem nós somos. Marcos nos apresenta aqui nesse texto uma casa mais ou menos parecida com a nossa. Jesus estava presente nessa casa.
mas nem todos que estavam nessa casa responderam à sua presença da mesma forma. Quando nós começamos o livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, nós vamos perceber que o Evangelho de Marcos é um evangelho dinâmico. Marcos escreve esse evangelho para os cristãos que estavam em Roma. E você vai perceber que ele não está preocupado em detalhes, em detalhar as coisas. Ele está preocupado em mostrar a ação de Jesus, a autoridade de Jesus sobre várias coisas. Por exemplo, quando nós abrimos no capítulo 1 e começamos a ler a partir do capítulo 1, nós vamos ver que ele enfatiza várias vezes e de várias formas a autoridade de Jesus. Ele começa mostrando a autoridade de Jesus na proclamação do Evangelho e no chamado dos seus discípulos, capítulo 1, versos 14 ao verso 20. Depois ele enfatiza a autoridade de Jesus no ensino e como as pessoas eram surpreendidas quando ouviam ele, capítulo 1, versículo 27. Depois Marcos mostra também a autoridade de Jesus sobre as enfermidades e também sobre os demônios. Capítulo 1 ainda, versículos 25 a seguir, você vai ver que ele expulsa demônios que estavam em uma pessoa, ele cura muitas pessoas. Então, Marcos vai mostrando essa autoridade de Jesus para mostrar de fato que ele era o Filho de Deus. E aí nós chegamos no capítulo 2 aqui, que mostra que Jesus volta para Cafarnaum, porque ele estava nas regiões circunvizinhas, fazendo esses milagres, e ele retorna para Cafarnaum, como eu disse para vocês, possivelmente a casa que ele escolheu para morar, para ficar, no tempo que ele estava de descanso, para uma folga pastoral. Mas a Bíblia fala que quando as pessoas souberam que ele estava em casa, elas correram para lá. Elas afluíram para lá. Olha como que o texto traz essa narrativa, mostrando que as multidões queriam estar com Jesus. E aqui, irmãos, lendo esse texto, eu queria brevemente destacar que nesse texto nós encontramos 3 públicos que estavam nessa casa. 3 públicos se mostram diante de Jesus, estão diante de Jesus, e são ali, tem a presença de Jesus, mas cada um participa de uma forma diferente dessa presença. Usufrui dessa presença de uma forma diferente. Queria destacar 3 tipos de públicos que nós encontramos nesse texto. Vamos ver quem eram. O primeiro público que nós vemos que estava nessa casa eram os espectadores. No verso 2 diz assim: muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta se achava lugar, e anunciava-lhes a palavra. No verso 4, não podendo aproximar-se dele por causa da multidão. Então esses espectadores que eu destaco aqui como o primeiro público que estava nessa casa era a multidão. A multidão que acompanhava Jesus por todos os lados. Você vai perceber, você que está com a sua Bíblia aberta, que no versículo 45 do capítulo 1 diz: mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora em lugares ermos, e de toda a parte vinham ter com ele. Jesus cura um leproso, e Jesus diz para ele: olha, não diga nada, vai lá, só se apresente aos sacerdotes. Mas o que aquele homem faz? Ele vai propalar, ele vai tornar público o milagre. E aquilo foi maravilhoso, as multidões então queriam estar com Jesus, todos queriam ter um particular com Jesus, as pessoas queriam ver Jesus. Mas o que nós vemos quando nós analisamos esse primeiro público, os espectadores, que é esse público da multidão, nós vemos que muitas pessoas
ficavam encantadas com os milagres de Jesus, mas ignoravam a sua mensagem. Muitos estavam indo de cidade a cidade, de lugar a lugar, encantados, quem sabe pensando, vamos ver quem que vai ser o próximo agora. Quem que vai ser o próximo cego? Quem que vai ser o próximo paralítico? Quem que vai ser o próximo surdo? Onde vai ser a próxima multiplicação? Esses eram os espectadores que caminhavam de lugar a lugar para saber qual que seria o próximo milagre. Jesus em Mateus 16, verso 4, diz assim: uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E deixando-os, retirou. Muitos desses espectadores estavam mais interessados nos seus próprios desejos. Isso é tão verdade que João fala isso no capítulo 6, verso 26, quando ele diz que Jesus diz o seguinte: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Espectadores eram aqueles que estavam esperando o próximo milagre, a próxima multiplicação, o próximo acontecimento para satisfazer o próprio desejo. Obviamente, irmãos, diante desses espectadores, haviam discípulos genuínos, verdadeiros, mas a grande maioria dessa multidão, desses espectadores, que caminhou com Jesus, que viu os milagres, que viu as multiplicações, foram homens que continuaram espiritualmente indiferentes para com a mensagem de Jesus. Lá em Marcos capítulo 8, verso 34, Jesus convoca os seus discípulos, e Marcos destaca, convoca também a multidão para uma coisa só: revelar o custo de seguir a Ele, o custo do discipulado. Se alguém quer ser meu discípulo, deve negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir. Mas esses espectadores, muitos dessa multidão, que estava ali só olhando por cima, que estava ali só participando de lado, eles não quiseram seguir o custo do discipulado. Eles não quiseram tomar a cruz. Como nós podemos testificar isso, pastor Daniel? João 6,66. Diz que logo depois de Jesus dar um duro discurso sobre a sua morte, o que o texto lá de João fala? Muitos dos seus discípulos o abandonaram, já não andava mais com ele. Ao ponto de Jesus olhar para os 12 que estavam próximo e dizer: vocês também não vão? Vocês também não querem ir? E aí Pedro, Senhor, para onde nós iremos? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Esse é o primeiro público, irmãos, que está aqui na casa. Esse é o primeiro público que está prensado aqui, que está olhando, que está observando, que está tentando ver o que vai acontecer. Muitos nem aí para a mensagem. Eles estão ali, só acompanhando de fora. É aqueles que estão na casa, mas não se envolvem. É aqueles que estão na casa, mas não participam. É aqueles que estão na casa, mas eles só querem olhar. Esse é o primeiro público que nós identificamos que está na casa com Jesus. A pergunta que eu faço para você nessa noite, meu irmão, é: você tem sido somente um espectador de Cristo? Você tem caminhado com Jesus somente como um espectador? E trazendo para a nossa reflexão, para o nosso tema, quantos lares fazem também de Jesus somente uma decoração da casa? Tratam Jesus somente como espectadores. Por exemplo, quantos lares tem na sua casa a Bíblia aberta em um salmo determinado, achando que ali a palavra de Deus vai habitar, mas não praticam, não leem, não têm tempo, não comem. Quantos lares tem também uma cruz na parede, música tocando, música gospel tocando o dia inteiro,
Mas quando nós olhamos, vemos que ninguém de fato quer se comprometer com a causa de Cristo. Espectadores. A pergunta, meu irmão, olhando para este primeiro público que estava na casa, ouvindo Jesus pregar, é: você tem acompanhado de longe a sua caminhada cristã em seguir a Jesus? É somente de longe? É somente sobre os muros? É somente sobre as portas? É somente sobre as janelas que você tem olhado, sido um espectador daquilo que Jesus tem feito? Ou você tem participado? Você tem se envolvido? Essa multidão caminhou de um lado para o outro com Jesus. Essa multidão tentou fazer de Jesus rei, ao ponto dele ter que se afastar. Porque lá em João 6, quando ele multiplica o pão, e quando ele cura os enfermos, o que as pessoas falam? Achamos a solução para os nossos problemas. Nós temos aqui um SUS 24 horas, e comida à vontade. Vamos proclamar o rei. E Jesus percebe que muitos o seguiam somente pelos seus próprios desejos. Espectadores. Quem você é, meu irmão, na casa em que Jesus está? O espectador, aquele que só olha, aquele que só vê, aquele que se observa? Mas deixa eu te dizer uma coisa: um espectador, ele não é discípulo de Jesus. Porque o próprio Jesus disse, Lucas capítulo 6, verso 47, que o verdadeiro discípulo é aquele que ouve as suas palavras e as pratica, e as coloca em prática. Esse é o verdadeiro discípulo de Jesus. O primeiro público, então, que nós vemos aqui é os espectadores. Mas nós temos também, irmãos, um segundo público que está nessa casa. E o segundo público que eu queria destacar é os murmuradores. Verso 6 e verso 7. Olha o que diz aí. Mas alguns escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? O segundo público que eu identifico aqui nessa casa é os murmuradores. Repare, irmãos, uma coisa que é interessante no texto. No verso 2, diz que muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. Correto? Interessante essa informação, né? Mas quando nós vemos os escribas, o que diz que eles estavam? Onde eles estavam? Assentados. Ou seja, estes eram os primeiros na fila. Esses estavam acompanhando Jesus de um lado para o outro. Se você for lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, que também narra este episódio, você vai ver que alguns deles, escribas e fariseus, foram destacados a acompanhar Jesus para ver essa ameaça que estava surgindo ali no meio deles. Ou seja, esses homens, eles estavam nas primeiras fileiras. Eles estavam nos primeiros lugares. Eram os escribas. Quem eram os escribas, pastor Daniel? Eram os teólogos, estudiosos do Antigo Testamento. Eram homens responsáveis tanto por copiar as Escrituras, como também por interpretá-las ao povo. Era quem detinha esse conhecimento. Esse público estava em todo lugar em que Jesus ia. Eles se misturavam na multidão, pois viam Jesus como uma ameaça, alguém que estava propagando uma nova religião. E o objetivo deles, ao estar no meio, não era não era ouvir a palavra de Jesus, mas era encontrar alguma falha, alguma heresia, alguma blasfêmia da parte de Jesus. E é interessante que quando nós vemos, do ponto de vista dos judeus, a blasfêmia era um crime hediondo.
Uma pessoa que cometia blasfêmia tinha uma sentença somente: a morte. E era isso que eles estavam tentando constantemente. E é interessante que quando nós vamos estudando um pouquinho mais, nós vemos que havia 3 tipos de blasfêmia. A primeira blasfêmia, o primeiro nível, de blasfêmia, segundo a tradição deles, era quando a pessoa era acusada de falar mal da lei de Deus. E esse tipo de blasfêmia foi imputado injustamente a Estevão. Atos capítulo 6, verso 13. O segundo nível de blasfêmia era aquele em que a pessoa falava mal de Deus diretamente, ou seja, amaldiçoando o nome do Senhor. Êxodo capítulo 20, verso 7, Levítico 24 vai dizer um pouco mais sobre isso. Mas o terceiro nível de blasfêmia, esse era imperdoável. Esse era o caso de já se levantar e já partir para a pena capital. Qual era? Era quando a pessoa, um ser humano, alegava para si a mesma autoridade de Deus. Quando ele dizia que tinha a mesma autoridade de Deus. E o que está acontecendo aqui? O que eles arrazoaram em seu coração? Esse terceiro tipo. O que é isso? E eles não conversaram entre si. A Bíblia deixa claro que eles arrazoaram dentro de si, em seu coração. Pensaram. O que é isso? Quem sabe, pensa comigo agora, irmãos. Está ali sentado, eles estão na primeira fileira. Jesus está pregando. Desce aquele paralítico. Jesus, diz, olha, os teus pecados estão perdoados. Aqueles homens olham um para o outro, sem palavra, sem dizer nada, já automaticamente. E eles não estavam errados, eles estavam interpretando a lei, era o que a lei dizia. Só que eles estavam negando quem Jesus de fato é. O crime para a blasfêmia era a morte por apedrejamento. E essa foi a acusação que mais à frente os líderes judeus usaram para justificar a morte de Jesus. Lá em João 19, verso 7 diz: respondeu-lhes os judeus: temos uma lei, e de conformidade com a lei ele deve morrer, porque assim se fez filho de Deus. Essa foi a pena que eles imputaram a Jesus. Esse público era aquele que ia onde Jesus ia, via os milagres que Jesus fazia, comia o pão que Jesus multiplicava, mas o seu único intuito era criticar, murmurar, condenar, tentar achar erros da obra de Jesus Cristo. Eles já tinham visto Jesus curando vários outros doentes. Eles já tinham observado Jesus, a autoridade de Jesus sobre o mundo espiritual, quando ele expulsa um demônio em Cafarnaum. Eles já poderiam testificar que Jesus era o Filho de Deus, porque ele tinha essa autoridade. Mas quando ele perdoa os pecados daquele homem, isso foi demais para eles. Obviamente, meu irmão, você e eu não somos escribas e nem fariseus, tentando condenar Jesus. Mas quando eu pensei nesse público, trazendo uma aplicação a nós hoje, a pergunta que eu trago para você é a seguinte: você tem murmurado da obra que Deus tem feito, ou você tem agradecido, ou você tem contemplado a obra que Deus tem feito? Você tem murmurado daquilo, da providência de Deus em sua vida? Você é desse público que não participa, que não ajuda, que não se envolve, porém quando é para criticar, quando é para apontar, quando é para murmurar, até fura a fila da frente para ser o primeiro. Olhando para este público que estava ali diante de Jesus, vendo todas as coisas, mas
ao mesmo tempo cegos espiritualmente, porque o que eles só observavam eram as coisas que na cabeça deles estavam erradas. Quem nós somos, irmãos? Quem nós somos na obra de Deus? Quem nós somos diante de Jesus? Eu aprofundo mais a pergunta: quem você é no seu lar, na sua casa? Você é desse público que murmura, que sempre está maldizendo, que sempre está apontando, nunca está bom, nunca é do jeito, nunca está satisfeito? Quem você é na sua casa, meu irmão? A sua família, a sua esposa, o seu esposo, os seus filhos, veem você mais murmurando ou mais agradecendo e orando? Quem nós somos no nosso lar, na nossa casa? 1 Coríntios 10:10 diz que nós não devemos murmurar, como também alguns murmuraram e pereceram pelo destruidor. Obviamente fazendo alusão ao povo do deserto, né? Saiu do Egito, que viram os milagres de Deus, viram a coluna de fogo durante a noite, a nuvem que acompanhava durante o dia, o maná cair do céu. E quando reclamaram do maná, Deus mandou carne mesmo assim. Esse povo olhou para Moisés e diz: Deus nos tirou de lá para morrer aqui. Porque lá nós tínhamos cebola, lá nós tínhamos isso. E Deus disse para Moisés: vai morrer todo mundo. Não vai entrar ninguém desta geração. Porque desconfiaram. A murmuração, irmãos, é uma desconfiança do cuidado de Deus, da providência de Deus. Quando nós estamos murmurando, quando nós estamos questionando, nós estamos dizendo que Deus não está fazendo o trabalho dele corretamente, que nós de repente poderíamos fazer melhor. Quem é você, meu irmão? Na sua casa. Em último lugar, irmãos, nós identificamos aqui o terceiro público nessa narrativa que eu chamei de recebedores. Verso 3 a verso 5 diz assim: alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado do ponto correspondente ao que ele estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Verso 10 e ao verso 12. Jesus diz: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o seu leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. O terceiro público aqui que eu chamei de recebedor, os recebedores, é o público que recebe a graça de Cristo. É o público que é alcançado pela graça de Cristo. Obviamente, dentro desse grupo, eu queria fazer um destaque aqui ao grupo de amigos desse paralítico, que também foram contemplados por essa graça de Jesus e por esse perdão salvífico que aconteceu na vida do paralítico. Mas é interessante que esses homens, eles foram determinados a trazer alívio para o seu amigo. Estes homens acreditaram juntamente com seu amigo que Jesus era de fato o Messias, anunciado pelo profeta Isaías no capítulo 61. Ungido, que pregaria boas novas, que curaria os enfermos e que libertaria os cativos. Eles não recuaram diante da multidão. Interessante, quando diz, né? Não podendo aproximar-se dele por causa da multidão. Eles não voltaram para casa. Eles não disseram para o paralítico, né? Nós não sabemos o nome do paralítico. Ele não disse: não dá não, hein? Está muito congestionado.
Vamos para outro lugar. Eu não sei você, eu particularmente, quando eu chego num lugar e está muito cheio, irmãos, eu prefiro ir embora. Eu tenho uma pouca paciência para pegar a fila. A gente vai embora. Esses homens não. Esses homens acreditavam no que eles estavam indo buscar. Esses homens não temeram a multidão, não recuaram, pelo contrário, eles tiveram um plano ousado para que seu amigo pudesse chegar a Jesus. Subiram no telhado, aqui o eirado, né? Era uma parte superior da casa daquela época, onde muitas vezes as pessoas ficavam ali também, onde muitas vezes eram colocados como é que eu esqueci agora o termo, meu pastor que é agrônomo, mas a plantação, esqueci agora o termo que eu uso, para secar lá em cima. Vamos usar o café, mas não é o café, né? Porque nessa época não é a cevada. Ali, eles usavam a parte de cima para também ser um momento ali de, né? Era uma parte superior da casa, que tinha um telhado, uma cobertura, muitas vezes feita por entrelaços de galhos com palhas, e aqui ainda tinha um destaque, né? Tinha ladrilhos. Acho que Lucas diz isso. Mas esses homens subiram. Imagine, carregando, 4 homens carregando ali o seu amigo. Eles sobem para o telhado. E de repente eles começam a remover as telhas. Apesar da estratégia eficaz, com certeza essa cena foi muito perturbadora. Eu até coloquei aqui uma coisa que o pastor Luciano gosta de usar, essa cena, né, dramática. Imagine, irmãos, Jesus está ali pregando no meio da sala, as pessoas estão ouvindo, daqui a pouco começa a cair um pozinho na cabeça, assim, ó. E aí um pouquinho de lasquinha, e aí você olha para cima e você vê que está abrindo um buraco ali. E aí um buraquinho, depois vai abrindo, até que de repente uma pessoa começa a descer dali. As pessoas começam a descer, aquele homem, todo mundo ali, o que está acontecendo? Imagine o que aconteceu no meio dessa sala. Essa sala que estava com as pessoas prensadas, ouvindo Jesus. E agora vendo restos de palha caindo, barro, sujeira. Mas eles veem, quem está ali, né? Os espectadores, os murmuradores, os discípulos e até Jesus olhando assim. E aí quando ele chega lá no chão, Jesus olha aquela cena e Jesus fica impressionado. Jesus olha o que aconteceu, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. E é muito interessante isso, né? Porque em todos os lugares as pessoas estavam acostumadas, os espectadores, os murmuradores, até mesmo os discípulos, estavam acostumados a Jesus falar outra coisa: a tua fé te salvou, vai embora. Mas aqui Jesus olha para aquele homem, todos estavam vendo nitidamente que aquele homem tinha um problema, uma paralisia, provavelmente ele era até conhecido ali na cidade. E aí Jesus olha para ele e diz assim: os teus pecados estão perdoados. Interessante, que ao contrário dos leprosos, as pessoas que sofriam de paralisia, elas não eram desprezadas pela sociedade, mas elas andavam, né, constrangidas. Por quê? Porque para os judeus a deficiência era uma consequência do pecado da pessoa ou dos pais dela. Lembra João capítulo 9? Quando os discípulos chegam e falam: Senhor, quem pecou, ele ou os pais dele, para que isso acontecesse? Então esse homem tinha esse carimbo nas costas de um pecador. Um teólogo que eu gosto de pesquisar, Barclay, ele diz o seguinte, comentando esse texto: os rabinos da época tinham um ditado popular que dizia que nenhum doente seria curado de sua enfermidade até que Deus o perdoasse dos seus pecados. Para um judeu, o doente era alguém com quem Deus estava zangado. Todas as pessoas estavam ali,
podiam ver que aquele homem estava nitidamente com uma situação física, mas somente Jesus viu e percebeu que aquele homem precisava de algo muito maior do que uma cura física. Ele precisava de uma cura para sua alma. É possível, irmãos, e aqui é uma conjectura, que a consciência desse homem estivesse de acordo com a sociedade da época. Este homem poderia estar pensando: eu estou nessa condição porque os meus pais ou eu fizemos alguma coisa para Deus. Deus está zangado comigo. Mas quando ele abre os olhos, quando ele chega no chão e ele se depara com Jesus, as palavras que Jesus dirige a ele é surpreendente: filho, os teus pecados estão perdoados. É tanto surpreendente para ele, como é surpreendente para os espectadores, como é mais surpreendente para os murmuradores. Mas é como se Jesus estivesse dizendo para ele: filho, Deus não está zangado com você. A declaração de perdão de Jesus àquele homem deu aos líderes uma munição que eles estavam procurando para atacar Jesus. E quando os líderes estavam ali pensando consigo sobre a blasfêmia, Jesus então demonstra a sua divindade de duas formas. Primeiro, Jesus mostra que ele era onisciente, que ele tinha também a onisciência do Pai. Verso 8 diz que Jesus, percebendo logo pelo seu espírito que eles arrazoavam, perguntou: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Imediatamente Jesus percebe que aqueles homens estavam apresentando na sua mente, calculando na sua mente, uma notícia crime contra Jesus. Porque lá em 1 Samuel, capítulo 16, Deus diz a Samuel: Samuel, o homem vê o que está externo. O homem vê o que é externo, porém só eu, Deus, conheço o coração. Mas a segunda forma que Jesus mostra a sua divindade é a onipotência. Verso 10. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra, para perdoar pecados, disse ao paralítico: levanta, toma o teu leito e vai para casa. Jesus então, mostrando, faz aqui um jogo com eles, na verdade, né? Jesus pergunta para eles: o que é mais fácil? Eu falar para o paralítico que ele está perdoado, ou eu falar para ele ser curado? Obviamente, falar que é perdoado é mais fácil, porque como que eu e você podemos testificar o perdão na vida de alguém? Não tem como. Mas Jesus faz isso com eles, perguntando a eles, para que pudesse evidenciar que de fato ele era Deus sobre a terra, o Filho do Homem. Ele era aquele que viria, anunciado pelos profetas. E Jesus então evidencia isso, materializando a cura. Jesus então demonstra através desse milagre que ele não era blasfemo, e sim Deus. Porque aquele que tem poder para perdoar pecados, também tem poder para curar. Este homem então se levanta, vai para sua casa. Esse recebe do Senhor a sua graça, a justiça. Como aquele publicano que batia no peito e dizia: Senhor, sê propício a mim. Lucas 19. A Bíblia fala que aquele homem foi para sua casa justificado. Esse aqui também foi. Esse foi o recebedor, aquele que foi sabendo que só Jesus poderia trazer a cura para o corpo e para a alma. Só Jesus poderia vir de fato, ver de fato a sua necessidade, a necessidade mais profunda do seu coração. A pergunta que eu faço: você, meu irmão, faz parte deste público? Do público que recebe a graça de Deus?
do público que reconhece a sua condição, do público que reconhece a sua necessidade mais profunda e não busca em outras coisas, mas busca em Jesus. Mais ainda, meu irmão, você faz parte desse público que também deseja levar o amigo, a família, o filho até Jesus, que não treme e não teme a multidão quando se depara com ela, porque a fé verdadeira, irmãos, encontra meios de levar pessoas a Jesus. E você, meu irmão, glorifica a Deus pelo maior milagre que Ele nos concedeu? Qual foi o maior milagre que eu e você, meu irmão, recebemos? A salvação, o perdão dos pecados, a nossa alma ser tirada do caminho do inferno e ser colocada no reino da luz. Esse é o maior milagre, irmãos, que eu e você podemos receber, e você glorifica a Deus por isso diariamente. Lucas capítulo 5, verso 25 diz que esse homem voltou para casa glorificando a Deus, pois sabia que não somente o seu corpo fora curado, mas a sua alma também. Ele foi salvo do castigo eterno do inferno. E as palavras de meu irmão que Jesus falou a este homem, esse homem paralisado, são as mesmas que ele fala para nós hoje. É as mesmas palavras que eu e você podemos ouvir dele quando buscamos genuinamente, com fé genuína. Quando nós o buscamos sabendo que Ele é o Senhor, o Salvador, nós ouviremos dele: Filho, os teus pecados estão perdoados. A maior esperança, irmãos, de um lar, e eu repito novamente o que o pastor Luciano falou algumas semanas atrás. A maior esperança de um lar, para o meu lar, para o seu lar, meu irmão, não é o dinheiro conquistado para deixar de herança. Não é um plano de saúde. Não é as melhores escolas e universidades que nós podemos proporcionar para os nossos filhos. A maior esperança que nós podemos deixar e cativar no coração do nosso lar, da nossa família, é a esperança de ter os pecados perdoados por Cristo. É a esperança de caminhar para os novos céus e a nova terra. Essa é a maior esperança. A esperança de naquele grande dia ouvirmos da boca do nosso Senhor: vinde, benditos de meu Pai. Essa é a maior esperança para o nosso lar, meu irmão. Esperança de nos tornarmos recebedores da graça de Jesus. Nesta casa em que Jesus estava, que possivelmente era de Pedro, havia os espectadores, havia os murmuradores, havia os pecadores alcançados pela graça de Cristo. E hoje, meu irmão, Jesus também entra na sua casa, pois Ele é a única esperança para o seu lar. Mas a pergunta que eu te faço é: quem você é na casa? Talvez Jesus não mude hoje as situações e as circunstâncias da sua casa, mas se Ele transformar os corações das pessoas que ali vivem, sua casa jamais será a mesma. Porque onde Jesus é o centro, onde Jesus é o Senhor, onde Jesus é o Salvador, há esperança. Jesus em minha casa, esperança para o lar. Amém?